Essa semana que passou, praticamente todos os dias foi dia de chuva. E depois eu tava parado pensando aí um dia, olhando pra chuva. Eu lembrei que no Brasil eu gostava bastante de chuva, né? E hoje já não penso mais dessa forma, não gosto tanto assim. O tempo vai passando e o, o gosto também vai mudando, né? Das coisas, mesmo sobre a vida. Tudo isso aí a gente vai mudando de opinião, né? No Brasil, até uma certa idade, eu nunca assim fui ligado muito a parque, esse tipo de coisa, natureza. A gente não pensava muito nisso, né? Hoje eu já dou mais valor a isso aqui, né? A gente tem esses parques aqui nos bairros. Aqui o mato aqui cresceu um pouco, né? Acho que provavelmente agora que eles vão cortar para a criançada poder brincar um pouco aqui, né? Ali tem escorregador, tem a balança. Aí ali tem uma tabelinha de basquete ali também, para as crianças poderem estar brincando aí, treinando. E espaço assim é bom ter, né? Para que as crianças não fiquem brincando na rua. É um local mais seguro. E isso no Brasil, eu confesso que quando eu era menor, mais novo, eu não me preocupava muito com isso. Hoje eu já tenho um pensamento um pouco diferente com relação a isso, né? E como eu estava dizendo, eu lembrei que lá no Brasil eu gostava muito dessa época quando chovia, sabe? Não sei se é porque naquela época ainda, né, na adolescência, da pré-adolescência assim, né, a gente ainda ficava mais tempo dentro de casa. Então quando chovia, eu ficava vendo a chuva ali batendo na janela, né? E esse barulho da chuva aí eu achava gostoso, parecia que trazia uma tranquilidade. Então eu gostava bastante disso, né? Gostava muito da época do frio também. Já era um gosto bem diferente de hoje. Hoje já não sei se é porque no Japão o frio é mais rigoroso, eu já não gosto tanto assim. E a chuva também aqui costuma, em épocas de chuva, tá chovendo direto. Aí agora trabalhando, né? Você sente um pouco incomodado com isso. Então eu acabo que preferindo os dias assim, mais ensolarados, né? Um tempo mais bonito. Mas essa saudade dessa época aí me bateu forte aí essa semana. Aí eu fiquei pensando um pouco na vida, né? Não sei se é porque vai chegando a idade, aí você tem mais coisas para sentir, no sentido assim de saudades, né? Quando você é novo, talvez ainda tudo é novidade, ainda mais naquela época que não tinha internet, né? Então pra gente na adolescência tudo era novidade, então a gente não tinha muito tempo para ficar sentindo saudades. Talvez seja isso, né? Não sei explicar muito bem ao certo. Mas hoje eu tenho saudade de muita coisa. Eu não tô falando de saudade especificamente de local assim, falar do Brasil, o Japão, né? Eu tô falando saudades da época mesmo, da infância, da juventude. Daquela época que você tinha menos responsabilidade. Aí eu fico pensando que se hoje eu tivesse, né, essa oportunidade naquela época, como se fosse hoje, né, ter toda essa informação que a internet acaba favorecendo, né, hoje em dia para o pessoal mais jovem, de ter todas as informações, e isso aí acaba facilitando um pouco mais a vida, né? Talvez se existisse isso, as coisas teriam sido diferentes.
Mas assim, não quero dizer com isso que seria melhor se fosse diferente, né? Eu aproveitei todo o instante e eu acho que tudo na vida da gente é um aprendizado. Agora há pouco tinha um monte de borboletinha voando aqui, ó. Faz tempo que eu não vejo borboleta. Uma outra coisa que me veio assim na memória é que todo ano a gente viajava pro interior. Era sempre no começo do ano, né? Quando virava o ano, a gente passava o ano com os meus avós lá no interior de São Paulo. E eu lembro que naquela época, assim, eu pensava comigo mesmo que eu não conseguiria viver num lugar assim, ó, onde tem essa tranquilidade aqui que vocês estão vendo, né? Essa paz, assim, porque a cidade de São Paulo é um lugar mais agitado. E eu pensava comigo mesmo, acho que eu nunca conseguiria morar num lugar assim, né? Tão parado. Mas assim, para você tirar alguns dias e passear, isso era muito bom, né? Porque você estava a passeio, revendo seus tios, primos, avós. Então a gente passava alguns dias, 3, 4 dias assim no interior e voltava. Mas era uma época boa, cara. E essa agitação da cidade grande, né, da capital, aquilo naquela época eu achava o máximo ali, sabe? Achava que aquilo parecia vida. Tanto que até hoje, né, quando eu passo lá em Nagoya, às vezes eu passo quando a gente está voltando de algum passeio. Aí eu passo a noite ali, você vê um monte de gente andando na rua, aí eu fico pensando, né? Nossa, isso que é vida, né? Parece que tem vida nessa cidade. E aí quando você vem chegando mais assim pro interior, você já não vê mais ninguém na rua, né? Parece tão deserto. Aí você vê a diferença de uma cidade grande para uma cidade interior, né? Então você tem que gostar bastante disso, né? Desse tipo de paisagem, de tranquilidade, de lugar que não tenha muito movimento. Como já teve inscritos aí que comentaram que não conseguiria morar num lugar desse e que mudaram para centros grandes aí por falta de movimentação, né? O que era legal para mim era poder estar saindo à noite com os amigos, né? A gente saía para beber. Então, esse tipo de agitação eu não via muito no interior, sabe? É claro que deve existir também, né? Em menor escala, mas São Paulo ele tinha vários locais aí que você poderia estar passando a noite ali, né? E isso aí era muito bom para mim. Aquilo fazia com que a cidade tivesse vida, sabe? E aí eu fico pensando, né? Os anos vão se passando, você vai mudando de ideia. Hoje eu moro num lugar aqui que praticamente é isso que vocês estão vendo. É meio deserto, mas assim, é aqui que eu sinto paz, tranquilidade. E às vezes agora, né, hoje, quando eu vou para alguma cidade que tem uma movimentação maior, às vezes a gente pega aquele trânsito, engarrafamento, esse tipo de coisa, aí já começa a me incomodar, sabe? O que na verdade não me incomodava quando eu morava em São Paulo. Todo mundo sabe que o trânsito não é lá grande coisa, né? Existe aquele congestionamento e aquilo praticamente era algo normal na minha vida, sabe? E hoje já não enxergo dessa forma, né? Então a gente vai, sei lá, ficando mais velho, acho que a paciência aí com determinadas coisas vai diminuindo. Não sei explicar qual a razão, né?
de você sentir apreciar mais lugares assim tranquilos do que lugar mais movimentado, né? Como eu tinha falado ali atrás no parque, agora eu dou mais valor à natureza, sabe? O que antes passava despercebido. Se bem que no finalzinho aí, um pouquinho antes de vir aqui para o Japão, eu já estava começando a apreciar um pouco mais esse lado, né? A gente visitava vários parques em São Paulo e esse era o nosso passeio de fim de semana. Indo para parque, caminhando e estando mais perto da natureza, né? Acho que aprendi a gostar disso com a Harumi, né? Até então acho que eu não dava muita atenção e tudo isso aí passava despercebido na minha vida. Talvez hoje, se eu tivesse na minha adolescência, eu tivesse um aproveitamento melhor da vida, né? Apesar de eu ter dito que não me arrependo de nada que tenha feito, talvez se eu tivesse a oportunidade, alguma coisa seria diferente, né? Tendo outros conhecimentos e tendo outras oportunidades. Mas tudo vem ao seu tempo, né? A gente tem que apreciar enquanto a gente vive o momento, né? Viver o presente e o futuro a Deus pertence. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!